O carnaval se aproxima e faz crescer a euforia capaz de tirar muita gente do sedentarismo, mesmo que por alguns dias apenas. Atraídos pela descontração e mistura de ritmos da festa, muitos deixam o conforto do sofá e iniciam uma verdadeira maratona carnavalesca, quase sempre sem nenhum preparo físico. E essa maratona de folia requer alguns cuidados com o corpo e com a saúde. Por isso, nós da equipe do JBN vamos conversar com o médico de família, Gabriel Rubold, e o personal, Chilton Martins. E esse ritmo intenso acaba afetando algumas partes do corpo. Quais são as partes mais afetadas, mais prejudicadas nessa época? E qual a maneira de prevenir? O médico Gabriel fala pra gente. Nesse momento, especialmente aí, de carnaval, os pacientes acabam muitas vezes tendo esse momento de lazer e muitas vezes acabam se esquecendo de fazer, especialmente a alimentação mais saudável, a alimentação mais balanceada, especialmente o consumo de líquido. Então, de modo geral, o paciente pode acabar tendo um processo ali de desidratação, a gente está falando de temperaturas mais altas, especialmente agora com essa mudança ali dos horários de carnaval, que vai ser durante a tarde, muitos pacientes podem ficar ali se expondo ao sol durante muito tempo. Isso pode acabar fazendo que o paciente entre em algum processo de desidratação, até mesmo com o consumo de álcool, Então é muito importante que o paciente se hidrate sempre, respeite sempre a questão do consumo de água e alimentos mais leves, porque nesse momento os órgãos especialmente mais afetados vão ser ali rim, fígado, que podem ser mais demandados durante esse processo de consumo de muita bebida alcoólica e pouca alimentação adequada. Com muitas horas de pé no corredor da folia ou nos blocos, um alongamento é sempre bem-vindo. Na verdade, as partes que vai sentir mais impacto é os pés. Você tem que estar sempre protegido com um bom calçado. A parte do corpo mesmo, perna, a gente chama de coxa, que é o quadríceps, essas coisas. Infelizmente, a pessoa tem que se prevenir antes. Porque se eu disser, você vai fazer um alongamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você não vai prevenir a dor. Porque a dor ela vai vir devido ao esforço que você vai fazer numa dança. Então, o ideal seria vocês, foliões, se prevenir antes do carnaval, fazer uma atividade física, uma dança, algo que lhe previna das dores durante o carnaval. Não adianta eu chegar lá na hora e dizer, vou fazer um alongamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e com certeza você vai sentir dores. O álcool em gel também é importante, porque acaba que nessa época do ano as pessoas comem muito na rua e tem que ter algum cuidado. Parte de higiene, não somente na higiene das mãos, sempre que a gente for fazer esse momento, a gente está falando atualmente, a pandemia de Covid-19 está controlada, a gente está com a vacinação, as pessoas nós podemos voltar a circular novamente, mas isso não significa que as coisas acabaram. Então a gente precisa manter alguns hábitos de higiene social que vieram com a pandemia. Então uso de álcool em gel, lavagem das mãos, sempre que necessário também, até para o manuseio de certos alimentos, bebidas, A gente está falando às vezes muitos de alimentos que vão ser comprados na rua, bebidas que vão ser compradas na rua. Então é muito importante que a gente se prepare e higiene adequadamente esses utensílios antes do consumo. Além das intoxicações alimentares, há outras doenças que a gente tem que se preocupar. Nessa época, especialmente a gente está falando do consumo excessivo de drogas lícitas e drogas ilícitas que podem acabar acontecendo. É muito importante que as pessoas se preocupem, fiquem atentas a qualquer tipo de consumo. A gente está falando de álcool, que talvez é a principal tipo de droga que pode ser utilizada nesse momento. Então a gente lida com muitas pessoas que não perdem um pouco o limite disso, Então acaba tendo uma libação ou um consumo excessivo de álcool e podem acabar evoluindo ali com complicações dessa questão. Outra coisa, até mesmo pelo consumo de álcool, as pessoas perdem um pouco algumas questões de filtro e podem acabar tendo relações sexuais desprotegidas. Isso aumenta o risco da contaminação e do contágio de algumas infecções sexualmente transmissíveis. Então é importante reforçar nesse momento o uso de preservativo na relação sexual, até caso aconteça uma relação sexual desprotegida. Os pacientes têm até 72 horas para procurar uma unidade de saúde para fazer a prevenção de algumas infecções que podem ser adquiridas através da relação sexual desprotegida. E em relação às roupas e calçados, você sabe quais são os mais indicados para a época? A gente recomenda você usar roupa leve. Roupa leve você se sente mais confortável para você dançar, seguir o ritmo das músicas, Que se você for com uma roupa mais, bota uma calça jeans, uma camisa
que não seja uma camisa leve, você não vai se divertir igual um folião ali, que logo você vai suar, você não vai ter aquela qualidade na noite igual você está com uma roupazinha leve. O ideal seria um shortzinho, tá? Que tem uma roupa leve para você se divertir e tênis confortável. As mulheres evitar saltos, porque pode prejudicar, você pode sentir dores nos joelhos, porque prejudica muito a articulação. Então, o ideal é usar tênisinho baixinho mesmo e bastante confortável. E se vamos pegar sol, o protetor solar deve ser um companheiro de bolso, principalmente quando está com criança. Mas os adultos não podem esquecer. Com certeza, e acho que é um ponto muito importante, que é de muita confusão geral, que as pessoas acham que aplicou o protetor solar e saiu, ela está protegida o dia inteiro. E não, gente, o protetor solar ele tem que ser reaplicado pelo menos a cada 2 ou 3 horas, especialmente se você está exposto diretamente à luz solar. Então, assim, nesse momento, além da hidratação que a gente precisa fazer para o nosso organismo, que vai estar perdendo mais líquido durante esse calor, a proteção solar também ajuda a evitar processos de queimadura solar, a evitar a longo prazo também problemas com o desenvolvimento de doenças de pele. Então, assim, protetor solar, fator de proteção, pelo menos de 50 para cima e com reaplicações a cada 2 a 3 horas durante o dia. As frutas são sempre bem-vindas e é interessante comer ao longo do dia. É um alimento que vai trazer energia. Gente, então, em relação à parte da alimentação, é muito importante que a gente reforce, especialmente o consumo de alimentos mais leves possíveis, né? Alimentos ricos em água, então, como você já reforçou comigo, as frutas, então, tudo isso de uma forma muito mais natural, muito fresco, vai ajudar também na hidratação, vai ajudar no processo de energia, então, uva, melancia e, enfim, outras frutas que podem ser muito saudáveis nesse momento. Mas há também aqueles alimentos que, por mais que nos sacie, não nos traz a energia que o nosso corpo precisa nesse momento de tão intensa rotina. Acaba que, apesar de ser de muito gosto popular, é uma alimentação mais pesada. Isso pode acabar deixando alguns pacientes, às vezes, mais cansados, especialmente depois, apesar de que muita gente acha que isso cura ressaca, mas é uma alimentação mais pesada e que a gente, teoricamente, teria que evitar, porque o nosso organismo já está ali sobrecarregado, especialmente com horas em pé, desidratação que pode acabar acontecendo, né? Especialmente pelo consumo de álcool, então acaba que é um alimento mais pesado. O ideal seria consumir alimentos mais naturais, mas muita gente também se beneficia desse tipo de alimento. E se já estiver sentindo o corpo cansado, o Personal Shilton dá dicas. O descanso é você mesmo repousar no pós-carnaval, se hidratar bastante, como o doutor já falou, a hidratação hoje é o ideal para a pessoa, 70%, 80% hoje é a hidratação, exagerar mesmo na alimentação. E recomendar também para os foliões, que a gente fala, bebe água, beba bastante água. Se você puder, a cada drinkzinho que você beber, uma cerveja, beber um pouco d'água, faça isso, que vai lhe ajudar muito na ressaca, para não ter ressaca, né? Que você não vai se embriagar. Então, o importante é isso. Então é isso, gente. É só curtir com consciência que tudo vai dar certo. Vem deslizando, que eu tô gostando.